Olá, boa noite para você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube do Professor Sivaldo. Hoje é dia 1º de março de 2025, sábado de carnaval. Aproveito para desejar a você aqui um feliz carnaval, carnaval muito animado. Embora sendo carnaval, estarei fazendo uma postagem sobre o brasão de Santa Cruz. Esta postagem, ela de certa forma tem como objetivo também prestar uma homenagem ao querido e saudoso amigo professor Francisco José Antônio, que foi o responsável pela divulgação, principal responsável pela divulgação do brasão de Santa Cruz, isso a partir de 1967, trazendo aqui o heraldista e cartógrafo Alberto Lima para fazer uma conferência sobre o brasão, explicando tudo, fazendo a descrição e tudo mais. Então, como eu sempre faço, essa apresentação, ela vai ser feita a partir de PowerPoint. Então, eu estarei apresentando os slides, mostrando a vocês um pouquinho também, alguma coisa sobre a simbologia da heráldica, né? Porque a heráldica é uma espécie de arte e de ciência, é como se fosse também uma ciência auxiliar da história. Hoje em dia ninguém mais dá muita importância para a heráldica, mas ela era muito valorizada quando se estudava a história medieval, né, por causa dos cavaleiros medievais que faziam uso dos brasões heráldicos. Então nós estaremos apresentando. Como é sábado de carnaval, eu quero compartilhar com vocês, no finalzinho, eu vou fazer uma apresentação sobre que foi compartilhada por uma pessoa que me acompanha aqui, o Hélio de Almeida, sobre o Carnaval de Santa Cruz de 1978. Vou apresentar o link, né, para quem quiser, mas o objetivo principal de hoje é falar sobre a heráldica, sobre o brasão de Santa Cruz. Por isso eu vou apresentar esses slides. Então, aqui no primeiro slide, na primeira imagem, vocês podem observar que tem dois brasões, tem um brasão colorido à direita e outro preto e branco à esquerda, porque eu fiz questão de colocar os dois, tendo em vista que quando se faz a simbologia dos brasões, quando se vai fazer a impressão em preto e branco, tem uma própria simbologia, por exemplo, para representar o azul, com faixas num determinado sentido, para representar o verde com faixas em outro sentido e tudo mais. Então, o brasão de Santa Cruz, autoria Alberto Lima. Alberto Lima foi heraldista e diretor do Serviço Cartográfico do Exército. Eu coloquei uma foto dele aqui à esquerda e também do professor Francisco José Antônio à direita, esse de óculos aqui à direita. Por que eu coloquei do professor Francisco? Como eu falei no início, o professor Francisco José Antônio era diretor do Colégio Dom Otto Mota, e em 1967, que foi o ano do 400º de Santa Cruz, ele era presidente da AFASC, Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, e foi responsável pela divulgação. Primeiro convidou o Alberto Lima para vir a Santa Cruz para fazer uma conferência, e segundo mandou imprimir milhares de brasões em diversos formatos para a distribuição em Santa Cruz, para a distribuição inclusive às pessoas que passavam ali na Felipe Cardoso, em frente ao colégio, as instituições, enfim, foi um trabalho fantástico. Então nós estaremos prestando também, aproveitando para homenagear esse amigo saudoso e batalhador pela cultura de Santa Cruz. A imagem do brasão heráldico Santa Cruz, de autoria do cartógrafo e heraldista Alberto Lima, teve a sua divulgação intensificada graças ao professor Francisco José Antônio, fundador e diretor do Colégio Dom Otto Mota, que mandou imprimir e distribuir milhares de cópias coloridas do emblema com a sua descrição. Na foto acima, o professor Francisco está no centro discursando com o presidente da FASC. Aqui ele foi na abertura dos festejos da FASC, a Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz. Então ele está fazendo o discurso. Vejam à esquerda o brasão colorido, né, o brasão
com as datas de 1833 e 1962, que nós estaremos divulgando tudo isso. No ano do quarcentenário foi publicada essa revista, aqui aí embaixo, Quarcentenário de Santa Cruz, 1567-1967, revista comemorativa. Além da revista comemorativa, essa revista aqui tem diversos artigos, ela faz assim uma retrospectiva, porque ela foi publicada no final, depois que as atividades encerraram, né, o ano quarcentenário tinha terminado. Então ele fez uma publicação mostrando tudo que tinha sido realizado naquele ano. E foram muitas atividades, muitos eventos com palestras, conferências, cursos, desfiles, competições esportivas, enfim, envolvendo todas as instituições, as entidades civis, militares, religiosas. Foi um envolvimento da população da comunidade de Santa Cruz. E aí eles criaram a Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz. Esta associação, chamada AFASC, ela foi presidida pelo professor Francisco José Antônio. Tinha também a presença do padre Guilherme de Caminada. Tinha também a presença do doutor Antônio Nicolau Jorge, que depois foi coordenador-geral do NOP, né? Do professor Walter José Antônio, irmão do professor Francisco, professor Oswaldo Pereira e outros, né? Além das instituições que participavam e apoiavam. Então, o brasão de Santa Cruz passou a ser conhecido e divulgado a partir dos festejos do quarto centenário do bairro em 1967. E para isso ele fez o convite ao Alberto Lima, o professor Alberto Lima, que era também desenhista, heraldista e ex-celebrista. O ex-celebrista hoje em dia ninguém mais se importa por heráldica, por ex-libris. Ex-libris é uma espécie de selo que, principalmente quem tinha suas bibliotecas ou seus livros, mandava confeccionar de acordo com as suas características. Então era um selo, tipo de um logotipozinho, né? Então esse selo era colocado nos livros, chamados ex-libris. Muitas vezes era um carimbo também. Por exemplo, as grandes bibliotecas, como a Biblioteca Nacional, ela teve vários ex-libris em diversos momentos, né? Quem gosta de fazer leitura de pesquisa em livros antigos e foi em biblioteca, ainda vai encontrar alguns livros com esses ex-libris. Geralmente está na capa, na contracapa, né? A primeira contracapa tem o selinho lá. Alberto Lima nasceu no Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1898 e morreu no dia 1º de agosto de 1971. Foi um heraldista, diretor da Oficina de Cartografia do Exército e responsável pela criação de centenas de brasões de municípios e regiões brasileiros. Entre eles, o desenho do brasão de Santa Cruz, conforme nós já falamos, divulgado a partir de 1967, no ano do quarto centenário de fundação do bairro. Eu coloquei aqui o logotipo da Wikipédia, né, para quem quiser saber mais sobre a biografia do Alberto Lima. A heráldica, o que é a heráldica, afinal de contas? É a arte e a ciência dos brasões que estabelece e estuda a evolução e o significado social e simbólico das tradições de famílias nobres, instituições diversas, corporações, países, estados e municípios. Tem como função principal a fácil identificação do portador do símbolo heráldico. E como nós estamos falando do bairro de Santa Cruz, então os bairros também, porque o Alberto Lima, no governo Carlos Lacerda, ele foi responsável pela confecção, pelo desenho, né, pela idealização, pela criação dos brasões de diversos bairros, das regiões administrativas, por exemplo, de Campo Grande, Bangu, Realengo, e também de alguns municípios, né? No caso de Santa Cruz, claro, né?
mas no caso do município, por exemplo, Itaguaí e Mangaratiba, entre outros. Mas para que se possa fazer um brasão é preciso conhecer algumas técnicas, algumas informações. No caso, por exemplo, em relação às cores heráldicas. Embora existam muitas cores que podem ser usadas fora da heráldica, a arte do desenho heráldico faz uso de 5 cores heráldicas, conhecidas como cores tradicionais ou tinturas. Estas cores heráldicas nunca devem ser sobrepostas por razões de visibilidade. Tradicionalmente, essas cores heráldicas também possuem significados. Por exemplo, preto ou sable representa sabedoria, constância, tristeza ou prudência. O verde ou verte representa abundância, alegria, esperança e lealdade no casamento. O vermelho ou goles é o símbolo do guerreiro, representando poder e força militar. Também está associado a ser um mártir e representa o sacrifício. O azul ou azure é o símbolo da fé, castidade, força moral e lealdade. O roxo ou púrpuro está associado à realeza, soberania, justiça, majestade e também temperança. É fundamental que se diga também que esta simbologia ela pode variar de cultura para cultura. Por exemplo, as culturas orientais elas têm uma diversidade em relação a esta simbologia. Muitas vezes o preto não simboliza, não representa a mesma coisa para quem é da cultura oriental e da ocidental. Eu aproveito aqui um parênteses para recomendar aquelas pessoas que gostam de ler um livro que eu considero fundamental para quem se interessa pelas cores. O título é Da Cor à Cor Inexistente. É um livro de autoria do Israel Pedrosa. O Israel Pedrosa era um artista, né, um artista plástico, mas um intelectual também muito relevante aqui no Brasil. E esse livro, Da Cor à Cor Inexistente, faz um estudo completo, abrangente, amplo sobre as cores. Então ele faz a explicação das cores em todos os sentidos, tanto no sentido da heráldica, como no sentido da psicologia, como, enfim, é magnífico, é magnífico. Então anotem aí, Da Cor à Cor Inexistente. A primeira edição saiu uma edição que foi publicada ainda no antigo Ministério da Educação e Cultura, mas depois saíram outras edições. É um livro grande, muitas cores, um livro fantástico mesmo para quem gosta de cores. Porque tem uma questão sobre as explicações também psicológicas, né, ligadas à psicologia e à psiquiatria. Por exemplo, não se recomenda, não é muito aceitável que um quarto de uma criança pequena, de um bebê, por exemplo, ou uma criança pequena, que seja pintado de uma cor berrante, uma cor escura, um marrom escuro, uma cor um vermelho escuro. Por quê? Isso afeta a questão psicológica, isso já está comprovado cientificamente. Mas por falar em cores, aqui tem as 5 cores ou tinturas, né? E os 2 metais que não aparecem aqui é o caso a prata e o ouro, né? Então, quando se fala em heráldica, se fala exatamente prata, no caso ouro e prata, quer dizer, no caso amarelo e o prateado. Aqui tem o brasão, observe que o brasão tem um lado colorido e o outro lado é tracejado. Então, aqui no azul, o traço ele é horizontal, porque isso simboliza, quando se faz a representação gráfica em preto e branco, ele simboliza, tem que ser colocado então o tracejado no horizontal para simbolizar o azul. Já se for vermelho, vai ser o traço vertical. Se for o preto, vai ser quadriculado. Se for verde, vai ser um traço perpendicular da esquerda para a direita.
e se for púrpura vai ser o perpendicular da esquerda para a direita. E também os brasões são importantes, né, que as pessoas conheçam, para que não se cometa um erro de fazer a representação de um escudo. Por exemplo, português, no nosso caso, Santa Cruz. Santa Cruz é do Rio de Janeiro, do Brasil, que foi colonizado pelos portugueses. Então, o brasão, a origem do brasão, vai ser uma brasão português. Então, será o número 11. Aí tem aqui o número 1, escudo clássico, ou francês. O 2, o francês moderno. O 3, o escudo oval do clero. Então, os bispos, os cardeais, né, eles têm o brasão dele no formato oval. O escudo em losango é feminino, ou lisonja. O escudo 5 é o torneio de bandeira. O 6 é o italiano. O 7 é suíço. O 8º é o escudo inglês. O 9º, escudo alemão. 10º, escudo polaco. E o 11º, escudo espanhol, ibérico, peninsular, português ou Flamengo. Então vocês observem, por exemplo, o escudo de Mangaratiba, Itaguaí, de Santa Cruz, dos bairros, todos são escudos portugueses, né? Aqui tem a descrição heráldica do brasão de Santa Cruz. E eu coloquei uma fotografia dos professores José Zaibe, que está à esquerda, e o pai dele, né? O querido professor Francisco José Antônio, que está à direita. Eles foram diretores do Colégio Dom Otto Mota. O professor Francisco foi o fundador do Colégio Dom Otto Mota, né? E foi o Colégio Dom Otto Mota a instituição que passou a fazer ampla divulgação do brasão de Santa Cruz, com a distribuição de imagens impressas, publicação em revistas e jornais, e também palestras que foram realizadas em escolas e colégios localizados no bairro, falando sobre a heráldica e sobre o brasão. Aqui tem um texto, foi tirado daquela revista do Quarto Centenário. Um dos méritos do Quarto Centenário foi a divulgação do brasão de Santa Cruz. Nas escolas houve farta distribuição e transeuntes o receberam em todos os folhetos impressos de propaganda dos festejos. Os jornais os estamparam várias vezes e figurou em flâmulas, cartazes e nos canecos do Festival da Cerveja. Como eu falei anteriormente, esse quarto centenário, ele teve uma série de eventos. Um deles foi um festival da cerveja e eles mandaram confeccionar um caneco com o brasão impresso, né? O Colégio Dom Otto Mota, colaborando com a Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, distribuiu cerca de 200 brasões coloridos em lindas molduras com vidro entre escolas, clubes e repartições. Aqui tem a descrição heráldica do brasão de Santa Cruz, apresentada pelo seu autor Alberto Lima. O Alberto Lima então veio a Santa Cruz a convite do professor Francisco, fez uma conferência e nesta conferência então ele faz essa descrição. Escudo português, como nós falamos, né? Aquele escudo que temos aqui o desenho aqui embaixo, mostrando o português clássico, né? Cortado em 2 traços, formando 3 faixas. Observe aqui no brasão da direita, o colorido, que as faixas tem a faixa com a ponte dos jesuítas, a faixa com o arado e o bovino, e a faixa com a cruz e o rio Guandu. Depois eu falarei de cada uma delas, né? Na primeira faixa, lá de cima, que eu me referi agora, né? De campo bleu, azul, de prata, uma das cartelas da antiga ponte dos jesuítas, reguladora das vias fluviais nos períodos de enchentes na região lindeira,
entre o município de Itaguaí e as terras da Fazenda Nacional de Santa Cruz, onde os padres colonizadores, que a cultivaram no século XVIII, projetaram e executaram a abertura de vários canais, como por exemplo o do Itá, solucionando assim, com eficiência comprovada, as inundações dos campos dadivosos e fecundos da região. Então, como o brasão é uma síntese, deve ser uma síntese, um resumo, né, da história, aqui no caso do bairro, né, ou do município, então da família, aqui no caso do bairro, né. O Alberto Lima, ele foi muito feliz fazendo essa seleção dessas imagens, porque nada melhor do que a ponte dos jesuítas para representar uma parte da nossa história da época da colonização. Na segunda faixa, partida de um traço, formando dois campos, destacando o da direita, de goles vermelho, um arado de ouro, no da sinistra esquerda, um espécime da raça bovina de ouro em campo de bleu azul, evidenciando respectivamente a agricultura e a pecuária, riquezas regionais. Então, vê-se o brasão no sentido contrário. Então, vejam aqui, o arado, né, em ouro, e o bovino, também em ouro. Continuação da descrição heráldica do brasão de Santa Cruz pelo cartógrafo Alberto Lima. Então, isso é fundamental. E na terceira e última faixa, né, em campo de sinople verde, uma faixa ondada de prata simbolizando o rio Guandu, tendo ainda, sobretudo, brocante uma cruz latina expressiva do topônimo regional de ouro. Então, como eu falei para vocês, o ouro e o prata são os metais. No caso, quando se quer dar a representação máxima, da mais importância, coloca ouro. E, em segundo lugar, a prata. Como suportes, porque nós falamos aqui a descrição do escudo, né? O escudo é aquela parte central, mas tem os suportes, que são as partes externas. Então nós temos aqui os dois golfinhos, simbólicos da cidade marítima que ornam o brasão de armas do estado da Guanabara, apoiados sobre um listel de vermelho goles, né? Que evidencia a seguinte legenda de prata. 1833, Santa Cruz, 1962, a primeira data, 1833, está enquadrada no seguinte texto, que eu vou fazer a leitura agora. Então, como eu falei anteriormente, aqui no caso, esse brasão ele foi criado em 1967, na época que era estado da Guanabara. Por isso que tem essa estrela, simbolizando a cidade-estado, cidade marítima e cidade-estado. Cidade marítima por causa dos golfinhos, e a cidade-estado é por causa da estrelinha, né? Continuação da descrição heráldica. A primeira data, 1833, está enquadrada no seguinte texto: a regência permanente, tendo em consideração ao que representaram os moradores do curato da Fazenda Nacional de Santa Cruz, determinou pelo decreto de 30 de setembro de 1833 que o mencionado curato ficasse desligado do termo da Vila de Itaguaí a que se achava unido, passando ao termo da cidade do Rio de Janeiro. Eu coloquei aqui a foto ao lado do monumento comemorativo do 4º centenário da anexação definitiva de Santa Cruz. Inclusive já falei muito sobre isso, fiz até uma postagem. É uma foto que eu tirei no dia que eu estive lá fazendo uma visita com os alunos da Escola Joaquim, em 2024, no ano passado. Agora, é importante lembrar aqui só, mais uma vez, né, que nós estamos falando da regência permanente. Lembrando que Dom Pedro I havia abdicado em 1831, aí foi criada uma regência trina provisória, né, foram 3 regentes, até que fosse organizada a trina permanente, só que eles chegaram à conclusão que 3 pessoas mandando era muita confusão, então criaram as regências unas, regência do Pedro de Araújo Lima e do padre Antônio Feijó. E foi exatamente neste ano que era um período regencial que eles resolveram, os regentes, né, resolveram
desvincular Santa Cruz do município da corte, o município neutro. E a população, não ficando satisfeita, foi brigar por isso, né? Então foi revogado o decreto e voltou a pertencer ao Rio de Janeiro. Conclusão aqui da descrição. A segunda data, em 1962, diz da criação da 19ª região administrativa. Isso foi na época do secretário chamado Hélio Beltrão. Hélio Beltrão trabalhava com o governador Leonel Brizola, e ele foi também depois ministro da desburocratização. O Hélio Beltrão, então, foi quem sugeriu, né, quem criou, idealizou a criação das regiões administrativas. Como era estado da Guanabara, as regiões administrativas funcionavam quase como se fossem municípios. As regiões administrativas a partir de 1962, elas tinham uma certa autonomia. Por exemplo, as obras, a educação, a saúde, isso praticamente era como se fossem secretarias de município, porque tinha o estado da Guanabara, mas aí, depois que houve a fusão, as regiões administrativas se tornaram praticamente cabide de emprego, né? Então, encimando o conjunto em toda a sua plenitude, a coroa mural característica da cidade-estado, tal como aparece no brasão de armas da Guanabara, com sua coroa de 5 torres de ouro e a estrela de prata, símbolo de unidade federativa, que eu falei para vocês. Hoje não é mais unidade federativa, hoje é Rio de Janeiro, por isso que não teria mais a estrela de prata, né? Então, Rio de Janeiro, Guanabara, GB, 30 de março de 1967. Alberto Lima, diretor do Serviço Cartográfico do Exército. Isso foi durante a palestra, né, que ele apresentou aqui. E como hoje é dia de carnaval, nós vamos apresentar aqui uma sugestão para aqueles que gostam de carnaval, de um documentário. O Leon Hicksman é o diretor. O título é Rio Carnaval da Vida, 1978. É um documentário muito bonito. Eu aproveito para fazer agradecimento aqui ao Hélio Almeida, que acompanha a gente aqui no canal do YouTube, que me deu essa sugestão. O Leon Hicksman foi um cineasta brasileiro e um dos principais expoentes do movimento conhecido como Cinema Novo. Cinema Novo, né? Do Glauber Rocha, aquela turma toda. Então é importante. Esse documentário sobre o Carnaval de 1978, ele tem uma parte que fala sobre Santa Cruz, porque ele transita o documentário entre os diferentes territórios da cidade, da espontaneidade dos blocos da periferia aos desfiles dos bailes oficiais. Isso é um trabalho que está apresentado aqui no canal do YouTube, do Centro Técnico Audiovisual, que fica recomendado com vocês. É uma produção muito bonita, até porque, além do Leon Hicksman, nós temos aqui pesquisa da Alba Zaluar. Alba Zaluar foi uma antropóloga que fez trabalhos importantíssimos sobre a questão da violência. Então ela faz a pesquisa sobre o carnaval. Direção de Túlio Marcos, que foi da TV Globo. Produção executiva Rogério Faria, direção fotografia João Carlos Horta, enfim, só nomes importantes. Assistente de fotografia Maia Moser, som direto Jorge Saldanha, montagem Luiz Carlos Saldanha, assistente de montagem Ercília Cardilho, narração Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral aqui é o jornalista, aquele jornalista que escrevia na Última Hora e depois foi um dos também articulistas do jornal, o jornal Patropi, não, acabou esquecendo agora o jornal. Eletricista baiano e a mídia de origem HD CAN, digitalizada a partir de cópia combinada 16mm do acervo do Centro Técnico Audiovisual. Então, hoje fiz essa postagem sobre os brasões heráldicos de Santa Cruz
e essa sugestão para quem quiser conhecer um pouquinho do carnaval. Esse vídeo foi compartilhado pelo Hélio. Tem algumas filmagens aqui em Santa Cruz, em Guaratiba, em Padre Miguel, e é um trabalho completíssimo, animado, e é curto, são 12 minutos só. Então, interrompendo aqui, terminando aqui, agradeço a vocês por estarem acompanhando e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.